Olá galera, tudo bem? Aqui professor Magno. No vídeo de hoje vamos estar falando sobre estatística, medidas de tendência central. Vamos falar de média, moda e mediana. Então ao longo do vídeo, esses três conceitos a gente vai estar abordando aqui através de exemplos, de situações em que dá para a gente estar utilizando média, moda, mediana, para a gente resolver situações dentro aqui da estatística, ok? Então, vamos ao vídeo. A primeira medida que a gente vai estar estudando é a média aritmética. É uma das mais conhecidas, a média aritmética. Então, vamos lá. Exemplo. Eu vou estar mostrando para vocês esse conceito de média através desse exemplo, primeiramente, para a gente comentar sobre como que funciona a média aritmética, ok? Então vamos lá. Um aluno, preparando-se para o vestibular, fez 12 simulados no cursinho ao longo do ano. Em cada simulado, o número de questões era 80. Os valores seguintes correspondem às pontuações obtidas nesses exames. Então aqui, pessoal, nós temos o quê? Todos esses 12 valores aqui correspondem às notas, o que ele obteve, as pontuações em cada simulado. Então ele obteve 56, 52, 61 e assim por diante. Aqui tem 12 pontuações que ele obteve nesses simulados. A pergunta é, qual é a média aritmética desses valores? Pessoal, simples. Média aritmética você vai fazer o quê? Esse 80 aqui, ele não é relevante para nós, tá? O que é relevante para nós aqui é o seguinte, quantos simulados, no caso 12, e esses valores aqui, porque a gente tem as 12 pontuações em cada simulado. Cada simulado a gente tem uma pontuação distinta, então totaliza 12. Tá, e o que é a média aritmética? A média aritmética desses valores vai ser o quê? Somar todos eles e dividir por 12. Esse é o conceito de média. Você soma todos os termos e divide pela quantidade de termos. Se fosse 7 simulados, você somaria 7 termos, dividiria por 7. Se fosse 3, somava os 3 e divide por 3. E assim por diante. Então, já fiz aqui rapidamente. Dá o seguinte. Soma todos os valores. 56 mais 52 mais 61. Coloquei essa reticência aqui para indicar que a gente continuou somando, tá? 53, 48, 68, até chegar no 55. Então, quando a gente soma todos esses valores, pessoal, 684. Ok? A soma dos 12 dá 684. Então, eu tenho que fazer o quê? Dividir pela quantidade de termos, que é 12. Então, 684 dividido por 12 deu 27. Então, 27 é o quê? É a média aritmética dessas pontuações. Deu 27. Qual que é o outro significado dela? Significa o quê? Que se ele tivesse tirado 27 pontos em cada simulado, a média dele também teria sido 27. Ok? Se ele tivesse tirado 27, 27, 27, 27, 12 vezes, a média dele também teria sido 27. Ok? Se caso isso tivesse ocorrido, ele também teria média 27. Observe que o 27 ele é um pouco distante dos valores das pontuações. A gente vai entender mais na frente o porquê que os valores se distanciam um pouco. A média se distancia um pouco dos valores, dos termos do conjunto. Por isso é necessário, às vezes, a gente usar uma outra medida que representa melhor o conjunto. Mas aqui foi só para mostrar para vocês como que a gente faz o cálculo da média aritmética. No caso aqui deu 27. Vamos a mais um exemplo. Então diz assim, exemplo 2. A média aritmética de um conjunto formado por 10 elementos é igual a 8. Acrescentando-se a esse conjunto
o número 41, qual será a nova média? Então aqui, pessoal, é o seguinte, o conjunto tem 10 elementos, ok? Quando você soma os 10 elementos, divide por 10, por quê? Porque é média aritmética. Você soma os 10, divide por 10 e tem como resultado 8. Essa é a situação. Só que, acrescentando-se a esse conjunto o número 41, qual será a nova média? Então aqui, pessoal, vamos resolver da seguinte forma. Suponha que nós temos, né, os 10 elementos, a gente vai somar eles, só que a gente não sabe quais são esses elementos, então a gente vai chamar de x1, x2 e assim por diante, ok? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer assim, x1, primeiro elemento, mais x2, segundo elemento, certo? Até chegar no x10, porque são 10 elementos. Quando a gente soma esses 10 elementos e divide por 10, a gente tem, pessoal, como resposta o número 8. A gente soma 10 elementos, divide por 10 e tem como resposta 8. É o que o exercício fala aqui, ó. A média aritmética é igual a 8. Então, somo os 10 elementos, divido por 10, tenho 8. Ok. Então, significa o quê? Né? Quais números, né? Qual foi o resultado que eu obtive aqui, que depois eu dividi por 10 e deu 8? Aqui, pessoal, fazendo essa multiplicação, a gente tem o quê? Que x1 mais x2 até o x10 é exatamente o quê? Lembrando que aqui é a reticência, tá? Só consertar aqui. x1 mais x2, reticências até o x10. Quando a gente soma tudo isso aqui para dividir por 10 e ter como resultado 8, essa soma só pode ter dado 80, ok? A soma dos 10 termos só pode ser 80. Por quê? Porque quando eu somo todos dá 80, eu pego 80 e divido por 10, aí sim dá 8. Então, a soma dos 10 termos é 80. Então, pessoal, eu tinha aqui o seguinte, 10 termos que somados dava 80. Aí, quando eu divido por 10, dá 8. Só que o que diz o exercício? Acrescentando-se a esse conjunto o número 41, qual será a nova média? Então, aqui, pessoal, é o seguinte, eu tenho o 80, que já era a soma dos 10. Então, eu tenho o 80, já era a soma dos 10. Só que eu acrescento também o 41. Então, mais 41 aqui. 80 já era a soma dos 10, eu acrescento mais 41. Então, eu vou calcular a nova média, só que eu não divido mais por 10 agora, eu divido por 11. Por quê? Eram 10 termos, se eu acrescentei mais o 41, então agora são 11 termos. Então, eu divido isso por 11. E assim eu calculo a nova média. Agora eu tenho a soma de 10 termos, mais o novo termo, que é o 41, e divido pela quantidade de termos, que agora passa a ser 11. Então, eu tenho 80 mais 41, que é 121. Quando eu divido 121 por 11, isso aqui vai dar 11. 11 é a resposta. Então, qual será a nova média? A nova média foi 11. Será 11, depois que a gente acrescenta nesse conjunto o número 41. A média antiga era 8, acrescentando 41, ela passa a ser 11, ok? Então, esse aí, pessoal, foi mais um exemplo mostrando para vocês o conceito de média aritmética, ok? Então, vamos continuar. Nós temos uma outra situação de média, que é a média, pessoal, aritmética ponderada, ok? Ela diz assim, ó, ela é definida como a divisão do quê, né? Da soma de todos os produtos xi vezes ni, né? I indo de 1 até um valor k, digamos assim, né? Ou seja, infinitos valores, poderia ser n aqui também, pela soma das frequências. Então, o que quer dizer isso aqui? A média aritmética ponderada é o seguinte,
você vai ter sempre os termos do conjunto vezes o fator de ponderação, né? Você vai ter a soma, né, do termo vezes o fator de ponderação mais o segundo termo mais o fator de ponderação, certo? Dependendo da quantidade de termos, e vai dividir, né, pela soma das frequências desses fatores de ponderação. Ok, professor, eu não entendi ainda muito bem, me explica através de um exemplo. Tá bom, vamos, através do exemplo, deixar isso aqui um pouco mais claro, ok? O exemplo, pessoal, diz assim, ó, um feirante possui 50 quilos de maçã para vender em uma manhã. Ok? Então, são 50 quilos de maçã para vender em uma manhã. Começou a vender as frutas por R$ 2,50 o quilo. E, com o passar das horas, reduziu o preço em 2 ocasiões para não haver sobras. A tabela seguinte informa a quantidade de maçãs vendidas em cada período, bem como os diferentes preços cobrados pelo feirante. Por quanto foi vendido em média o quilo da maçã? Então, pessoal, é o seguinte, ele começa a vender até as 10 horas, né, ele estava vendendo a R$ 2,50, ok? A R$ 2,50 até as 10 horas ele conseguiu vender 32 quilos de maçã. Até as 10 horas ele estava vendendo a R$ 2,50. Com o passar das horas, ele foi diminuindo o preço. Ó. De 10 às 11, ele diminuiu o quê? 50 centavos. Então, ele passou a vender R$ 2,00 a R$ 2,00 o quilo. Então, ele vendeu mais 13 quilos. E das 11 ao meio-dia, ele baixou mais ainda o preço. Ele baixou para R$ 1,40. Então, R$ 1,40, ele conseguiu ainda vender mais 5 quilos. Então, pessoal, a pergunta é, por quanto foi vendido em média o quilo da maçã? Então, vamos entender aqui o conceito de média ponderada. Pessoal, o conceito de média ponderada é bem simples também. O que interessa aqui para nós? Os valores do preço por quilo e, né, quantos quilos foram vendidos. Então, como é que a gente calcula a média ponderada? Observa. 2,50 ele vendeu 32 quilos. Okay? Então, o que deve ser feito? 2,50 vezes 32. 2,50 vezes 32. Mais, aí o próximo valor, né? R$ 2,00, ele vendeu 13 quilos. Então, mais R$ 2,00 vezes 13. Mais, agora 1,40 vezes 5. Então, tá aqui, ó, 1,40 vezes 5. Então, é sempre assim, pessoal. A média ponderada, você vai pegar o valor, né, que é o fator de ponderação. O valor para cada termo vai ter um fator de ponderação, ok? Que você vai ter que multiplicar. Cada termo vai sempre somar. Antes de somar com o segundo, ele tem que ter, né, o fator de ponderação multiplicando ele. Então, aqui é 2,50 vezes 32, mais R$ 2,00 vezes 13, mais 1,40 vezes 5. E assim por diante, se tivesse continuado, ok? E aqui no denominador, pessoal, é o seguinte, você vai somar os valores aqui, ó, 32 mais 13 mais 5. Por quê? Qual é a pergunta? Por quanto foi vendido, em média, o quilo da maçã? Aí aqui está o número de quilos vendidos, né? 32 mais 13 mais 5. Então, você vai somar aqui, ó, 32 mais 13 mais 5, ok? Então, aqui no numerador a gente multiplica e soma, multiplica, né, os termos e soma com o seguinte, e aqui embaixo a gente soma aqui, ó, os fatores de ponderação, ok? Então, somando, né, fazendo as multiplicações e somando aqui no numerador, a gente encontrou 113. E aqui embaixo, como são 50 quilos, né? 32 mais 13 mais 5 vai dar 50, ok? Então, 113 dividido por 50 deu aproximadamente R$ 2,26, ok? Por que aproximadamente? Né? Porque
para representar o 26 centavos, né, a gente sabe que não tem como a gente representar ele, né, através de moedas, 26 centavos. Então a gente coloca aproximadamente essa divisão aqui, né, R$ 2,26. Então, o que é o R$ 2,26? Foi o preço, em média, do quilo da maçã. Em média significa o quê? Que o valor do preço vendido ficou perto, né, se aproximou de 2,26. Não é que foi vendido por 2,26 aqui, pessoal. Significa que os valores que ele utilizou para vender se aproximam do 2,26. É essa a interpretação, ok? Então, esse aí é o conceito de média ponderada. Então, vamos continuar. Vamos ver agora um pouco sobre a mediana. Mediana já é uma medida de tendência central também, pessoal, que ela, digamos assim, representa melhor ainda o resultado quando a gente tem um conjunto com termos e a gente quer saber o valor mais próximo da realidade ou o valor que mais está próximo ali dos termos do conjunto. Muito mais do que a média, ela representa ainda melhor. Então, o que é a mediana? Mediana é um conjunto de dados não agrupados e organizados em ordem crescente ou decrescente. Isso aqui é importante, pessoal. A mediana, sempre quando você for calcular, você tem que colocar em ordem crescente ou decrescente os termos, né, os dados daquele conjunto, daquela distribuição. Ok? É o valor que separa esse conjunto em dois grupos, com os mesmos números de dados. Então vamos entender isso aqui. É o valor que separa o conjunto em dois grupos, com os mesmos números de dados. Então eu coloquei aqui um passo a passo, né, para a gente entender na hora que a gente for resolver qualquer exemplo, né, relacionado ao cálculo da mediana. Então diz assim, primeiro passo, colocar os termos em ordem crescente ou decrescente. Segundo, se o número de termos for ímpar, a mediana será o termo central, será o termo que fica bem no centro. Se o número de termos for par, a mediana será a média aritmética dos dois termos centrais, ok? Então a gente tem que ter em mente esses três passos aqui na hora de for calcular a mediana. Tá, pessoal? Dá um exemplo. Então vamos lá. Olha esse exemplo. Considere a tabela abaixo com as jogadoras, né? No caso aqui a altura, né? A altura das jogadoras da seleção brasileira feminina de vôlei e suas respectivas alturas, ok? Então tá aqui, coloquei jogadora A, B, C, D, E e as alturas respectivas de cada um. A, 1,93, B, 1,89, C, 1,85, D, 1,86, E, 1,79. Então, nessa ordem aqui, pessoal, perceba que ela não está, digamos assim, de A até E, da jogadora A até a jogadora E, aqui não está nada na ordem, ok? Tá, 1,93, depois 1,89, depois 1,85, né? Então, para a gente, qual que é a pergunta? Qual é a altura mediana dessas jogadoras? Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, pessoal, é colocar essas alturas aqui em ordem crescente, ok? Então, vamos fazer isso. Olha aqui, a ordem crescente aqui dessas alturas fica dessa forma. 1,79, depois 1,85, depois 1,86, depois 1,89, depois 1,93. Professor, eu poderia colocar em ordem decrescente do maior para o menor? Poderia também. Aqui a gente fez na ordem crescente, né? Do menor para o maior. O que importa é que esteja em ordem crescente ou em ordem decrescente, tá ok, pessoal? É isso que importa, para podermos calcular a mediana. Qual que é o outro passo? O outro passo é o seguinte, se o número de termos for ímpar, a mediana será o termo central. E é o que acontece aqui, Por que, professor, que é o que acontece, né? Temos, 1, 2, 3, 4, 5 termos, 5 alturas. Ou seja, a quantidade de termos é ímpar.
Se a quantidade de termos é ímpar, então a mediana é o termo central. Então, qual que é a mediana dessas alturas? 1,86. Pessoal, como é que eu sei que é 1,86? Porque é o termo central. Observe aqui, gente, que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 alturas. Então, qual que é a altura que fica bem no centro dessa ordem, né? É exatamente essa daqui, ó, o 1,86, porque ficam duas antes e duas depois. 1,86 fica bem no centro. Tá, pessoal? Essa é a resposta? Sim, a resposta é essa. A resposta é 1,86, 1,86 m. Só isso. Essa é a mediana dessas alturas aqui. Ok? Apenas isso. Quando o número de termos é ímpar, é bem rápido de você calcular. Mas não esquece, tem que colocar, pessoal, na ordem. Coloque na ordem crescente ou decrescente. Se o número de termos for ímpar, o termo central é a mediana. Ok? Então vamos ao próximo exemplo. Aqui diz o seguinte. Esse exemplo aqui, pessoal, diz assim, ó. A lista abaixo representa a idade dos candidatos à presidência do Grêmio de uma escola. Determine a mediana das idades desses candidatos. Então aqui, pessoal, nós temos o seguinte, ó. Essa distribuição aqui significa o quê? De termos, idade dos candidatos à presidência do Grêmio de uma escola. Então nós temos candidato com 20 anos, com 22, com 24, 18, 19, 17, 22 de novo. Esse 22 pode repetir, professor? Pode. Que pode ter dois candidatos com 22 anos. Isso não tem problema aqui na mediana, ok, pessoal? 23, 16, 25. Então, determine a mediana. Aqui, pessoal, nós temos que fazer, a primeira coisa é colocar em ordem. Geralmente a gente usa a ordem crescente, mas a ordem decrescente pode ser usada também. Ok? Então, vamos lá. Solução. Nós temos como solução a seguinte coisa, né? Primeiro colocando em ordem crescente, temos 16, 17, 18, 19, 20, aí 22, aí 22, 23, 24 e 25. Essa aqui é a ordem crescente. Colocamos em ordem, vamos verificar a quantidade de termos. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Observa aqui, pessoal, que a quantidade de termos ela é par. Então, não dá para escolher apenas um termo central e dizer que ele vai ser a mediana. Não. Se a quantidade de termos é par, o que a gente deve fazer? Olha aqui, ó. Se o número de termos for par, a mediana será a média aritmética dos dois termos centrais. Então, é isso que a gente tem que fazer aqui, pessoal. Olha. Quais são os dois termos centrais? Os dois termos centrais, pessoal, são esses dois aqui, ó. O 20 e o 22. Esses são os dois termos centrais. Por quê, professor? Porque antes deles são 4 termos. E depois deles também são 4 termos. Então, 20 e 22 são os dois termos centrais. O que a gente tem que fazer para descobrir a mediana? Né? A mediana, né? Vou colocar ME. A mediana aqui, pessoal, vai ser a média aritmética dos dois termos centrais, já que a quantidade de termos é par. Então, vamos fazer o quê? 20 mais 22, tudo isso dividido por 2, né? A média aritmética, né, a soma dos termos dividido pela quantidade de termos. Então, se são dois termos centrais, eu faço 20 mais 22 e divido por 2. 20 mais 22 vai ser 42, ok? 20 mais 22 vai ser 42, dividido por 2, a mediana, né? Que é a média aritmética desses dois termos centrais, vai ser igual a 21. Então, 21, pessoal, é a mediana, ok? Nesse caso aqui, a gente teve que fazer a média aritmética dos dois valores centrais, porque a quantidade de termos é um valor par. Então, a gente pega os dois centrais, faz a média aritmética, achamos como resposta o
21. Então, eu mostrei para vocês as duas situações da mediana. Quando temos uma quantidade de termos ímpar, aí logo a gente já vai, depois que coloca em ordem, escolhe o termo central, ele será a mediana. E quando temos a quantidade de termos par, a gente coloca em ordem e calcula, né, a média aritmética dos dois termos centrais. Então, o valor final é a mediana, ok? Então, vamos continuar. Continuando aqui, pessoal, temos o nosso último conceito da aula de hoje, que é moda. O mais simples, né, dessas que a gente viu é a moda. A moda de uma pesquisa é o dado que ocorre com maior frequência em um conjunto de dados. Só isso. O que é a moda? É o valor que mais aparece. A moda é o que mais, né? O que a gente entende como moda, né? Aquilo que sempre está aparecendo, aquilo que aparece com mais vezes, mais frequência, é algo que está na moda. Então, a moda na estatística tem um conceito bem semelhante, né? É o dado que ocorre com maior frequência em um conjunto de dados. Exemplo. O primeiro exemplo diz o seguinte: determine a moda dos conjuntos de valores abaixo. Pessoal, aqui no primeiro exemplo, nós temos o seguinte. Determine a moda dos conjuntos de valores abaixo. Aqui nós temos 6, 9, 12, 9, 4, 5, 9. Qual é o valor que mais aparece? Aqui na letra A, o 9. Então, 9 é a moda. É apenas isso. Um conceito bem simples de moda. A moda aqui, pessoal, vai ser colocar MO igual a 9. Certo? Só isso. A moda é o valor que mais aparece em uma distribuição, em um conjunto. A moda aqui é igual a 9. Letra B. 12, 13, 19, 13, 14, 12 e 16. A pessoa que tem dois valores que aparecem duas vezes. Sim, nós temos o 12, aparece duas vezes, e o 13, que também aparece duas vezes. Então, 12 aparece duas vezes e o 13 aparece duas vezes. Nesse caso aqui, a moda são os dois valores, tá, pessoal? A moda aqui é o 12 e o 13. Por quê? Porque os dois aparecem com a mesma frequência, ou seja, aparecem duas vezes. Agora, se um deles tivesse aparecido 3 vezes e o outro 2, a moda seria o que apareceu mais vezes, tá? Agora, quando é igual dessa forma aqui, o número de vezes, né, a frequência é a mesma, então 12 e 13 são a moda. E a gente ainda chama isso aqui, né, quando a gente tem uma moda dupla, a gente chama isso aqui de bimodal, tá? A distribuição, ela é bimodal. Significa o quê? Que ela tem dois termos que aparecem com a mesma frequência. Os dois termos são a moda. E a letra C, a gente tem a seguinte situação aqui, pessoal, de um caso que ele não é moda, tá? 4, 29, 15, 13, 18, 20, 21, 26, 9. Essa distribuição aqui, ela não tem, né, não existe aqui a moda. Por quê? Porque todos os valores que aparecem aqui, eles aparecem uma única vez, ou seja, eles têm a mesma frequência, não tem nenhum que aparece duas vezes, 3 ou mais vezes. Todos aparecem de forma igual, uma única vez. Então, dizemos que na letra C, aqui não tem, né, a moda, porque a moda precisa ser um valor que aparece mais vezes, ela se destaca por aparecer mais vezes dentro de uma distribuição. Então, na letra C, nós não temos o valor que a gente pode chamar de moda, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula, mostrando para vocês os conceitos de média aritmética, média ponderada, mediana e moda. São esses os conceitos, as medidas de tendência central da estatística, ok? Então, é isso. Se você curtiu, gostou desse vídeo aí, deixa sua curtida, né? Compartilhe com seus amigos. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva aí no canal, né? Toda semana muito conteúdo aí para vocês,
dentro do ensino de matemática. Então se inscreve no canal, deixa aí a sua curtida, compartilhe e vamos sempre aprender mais. E é isso, essa foi a nossa aula, pessoal. Abração e valeu!